No jornal Folha de São Paulo, pessoas próximas a Lula teriam relatado que o presidente tem demonstrado tristeza e ansiedade. 5 meses depois de assumir o terceiro mandato, o petista sofreu uma série de derrotas no Congresso e seu estado emocional estaria alterado quando percebe que não consegue fazer valer a sua vontade como no passado. O jornal afirma que Lula elegeu-se com ambições maiores do que as que tinha em eleições anteriores, mas não estaria tão disposto a ceder como teve de fazer anteriormente para governar. Cláudio Dantas, quais os motivos, Dantas, dessa chateação toda do presidente? Tem motivos para ela? Não sei, como eu alertei na semana passada, tem que ver a água, verificar a água que o Lula está bebendo. Olha, brincadeiras à parte, ele tem razões de sobra para estar desesperado, para estar agoniado, angustiado, triste. Por quê? Porque ele achou que ia ser um passeio. Ele achou que ia voltar nesse terceiro mandato dele, ia ficar flutuando, né, com a Janja, mundo afora, em lua de mel permanente, enquanto o Alckmin tocava aqui o governo. Só que ele se deparou com um Congresso hiper fortalecido, né? Com muito poder, com poder político, com poder econômico, que está colocando o seu governo de joelhos. Todos os seus ministros, até o Flávio Dino, que se acha muito esperto. A CPMI do 8 de janeiro, se sair, vai puxar ali o fio do Flávio Dino e muita coisa vai deixá-lo também angustiado. Olha, o Lula não está governando, o Lula ele tem dificuldades básicas, inclusive na composição da sua base de apoio lá no Congresso. Nós estamos vendo hoje a discussão sobre arcabouço fiscal. Na semana passada ele teve que liberar restos a pagar de emendas secretas, teve que prometer mais alguns cargos, teve que abrir o cofre, teve que fazer várias articulações novamente. E mesmo assim ele não tem uma base, isso tudo para garantir o arcabouço, para garantir a votação, a aprovação desse arcabouço. E aí o que está acontecendo com esse arcabouço? Ele está sendo modificado naturalmente pelo Congresso. O Cajado vai entregar um relatório que já traz várias modificações. O governo quer um arcabouço que na verdade seja um cheque em branco, seja a oficialização da pedalada. O Congresso não vai deixar, tem que punir. Se não cumprir a regra fiscal, tem que punir, como aconteceu com Dilma Rousseff. Então, assim, realmente o Lula tem muitos motivos para ficar nesse estado de nervos. Mota, que sente quando vê uma notícia como essa de que o presidente está muito triste? Eu confesso, Brown, que soa como brincadeira, porque se o quadro emocional de quem governa gera preocupação, imagine o quadro emocional de quem está sendo governado. A maioria dos brasileiros tem passado nos últimos meses por emoções que vão do espanto para a indignação, para a revolta, para o medo e finalmente para o desânimo. É uma sensação que muita gente tem de proximidade com o abismo, é uma sensação de que forças muito maiores do que nós se movimentam todos os dias para atacar nossa liberdade, nosso patrimônio e até o nosso direito de dizer o que a gente pensa. A maioria dos brasileiros tem um sentimento fortíssimo de inversão de valores, do que era certo sendo considerado errado e o que era errado agora virou certo. É um enorme sentimento de injustiça. Eu acho que esse é o ponto central. O estado emocional da população, dos trabalhadores, das mães, é que deveria ser motivo de preocupação. Para entender o quanto isso é grave, eu sugiro aos políticos e às autoridades que ainda não captaram a mensagem que andem por nossas ruas. Esqueçam os seus carros blindados, os seus motoristas, saiam do gabinete com ar-condicionado, peguem um transporte público, façam essa experiência. A gente nunca pode esquecer o que disse a filósofa objetivista Ayn Rand.
Você pode desprezar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de desprezar a realidade. Pavinato. Bom, a Mônica Bergamo escreveu esta matéria, né, na Folha, e ela usa, né, a palavra ansioso. Né? Lula está ansioso. Essa palavra é errada. Errada. Se estivesse ansioso, Lula, ele estaria trabalhando. Quem fica ansioso quer realizar coisas, faz coisas, né? E essa palavra é errada porque na sequência da matéria ela fala ainda, Mônica Bergamo, aspas, as aflições de trabalho contrastam com o seu momento pessoal de felicidade em que, como diz Lula, está cada vez mais apaixonado pela mulher Rosângela da Silva Janja, fecho aspas. Aí você vê que não é angústia que ele sente pelos rumos do Brasil, não é angústia que ele sente pela falta de rumo do seu governo, que é culpa sua, que se fosse angústia, ele estaria agindo da mesma maneira que ele age com o Janja, realizando todas as promessas, né? Cumprindo, né? Todos os passeios que pode cumprir. Agora, na realidade, que o Lula tem não é angústia, é amargura. Lula não está angustiado, ele está amargurado. É igual aquela letra, né? Aquele sertanejo raiz, aquele modão do Tião Carreiro e Pardinho. Ele está amargurado. Você olha para o Lula, é como se o Lula, nesta matéria da Mônica Bergamo, olhasse para o povo e dissesse, como um modão de viola, né? O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Para onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós e assim por diante. Lula está amargurado. Ele achou que, chegando à presidência, ele seria, mesmo com a porcentagem ínfima pela qual ele venceu as eleições de 2022, ele seria ovacionado, aplaudido, não seria criticado, ele acreditou, né, como um bom mitômano que ele acreditou naquela aura que lhe foi concedida durante as eleições por pessoas como Joaquim Barbosa, que como Flávio Dino dava seus shows semanais, foi levado até pelos inimigos, pessoas que passaram 14 anos, todo santo dia de 14 anos de governo do PT no Brasil, passaram criticando o PT, nunca fez uma coisa que preste, mas essas pessoas que, por um segundo desses 14 anos, o PT nunca fez nada que prestasse, passaram a tratá-lo como salvador da democracia, como um herói nacional, como o dono do amor, como o salvador do mundo, como o homem da providência. E ele está não angustiado, ele está amargurado. Agora, Zé, imagino que uma notícia como essa repercuta, né, aí no meio político, né, nos corredores da Esplanada, do Congresso Nacional, né? Quais são os possíveis desdobramentos disso, da revelação ou da notícia de que o presidente da República estaria fragilizado emocionalmente, Zé? Pois é uma observação já antiga aqui. Lula já não é mais o mesmo, e isso ficou muito claro. Eu sempre converso com as pessoas que saem de eventos com ele, de agendas, né? E todos me transmitem um Lula diferente. O Lula está mais emocional, está mais choroso, e ninguém passa por uma cadeia durante tanto tempo e sai da mesma forma. É o que explicam, é o que justificam. Por outro lado também, depois de uma certa idade, a vida já não é mais tão intensa, mas os amores são. Os amores são muito intensos e acabam interferindo, evidentemente, na vida de cada um. E me dizem alguns deputados de que Lula está conversando diferente. E cadê aquele grande articulador político que está dando tiro no pé, durante todas as últimas falas e durante todas as últimas posturas? É do Lula essa história nova de levar os ministros a trabalharem no Congresso Nacional para conseguir base governista. Mas espera aí, isso tinha que ser feito lá atrás, quando o ministro chegou para o Diário Oficial, ele tinha que trazer, evidentemente, apoio, ou seja, alicerce. Ninguém coloca um nome na esplanada dos ministérios sem esse apoio político, que
que eu chamo de alicerce. Então, Lula vem mesmo, eu não diria nesse tom da nota, né? Mas o Lula está realmente diferente e atrapalhando o próprio governo. Se esperava um Lula do primeiro mandato, que todo mundo sabia que não iria se repetir, até porque as condições são outras, as condições internacionais, as condições nacionais. E Lula está mesmo emocionalizado e isso está enormemente atrapalhando seu governo, sim. Agora, Mota, temos mais 2 minutos. Também tem que ser levada em consideração a possibilidade de que a notícia cumpra um propósito, né? De que a divulgação dessa informação tenha algum objetivo a ser atingido, né, Mota? Qual seria? Difícil dizer, Brown, é difícil dizer. O que a gente tem visto nesses primeiros meses é um governo divorciado da maioria dos sentimentos e expectativas da população. É um governo que ressuscita ideias atrasadas, que ressuscita pautas que vão na direção de restringir direitos, vão na direção de aumentar o tamanho do Estado e, como consequência, diminuir o tamanho do cidadão. É um governo que fala em cobrar mais impostos praticamente todo dia. É o governo que se associa com movimentos que não podem ser descritos de nenhuma outra forma a não ser como movimentos radicais. Então, que sentimento um governo que tem um desempenho como esse, que tem ideias como essa, que sentimento um governo como esse espera despertar na maioria da população? Eu já disse aqui, né, que eu acho que na cabeça de alguns desses políticos há um equívoco grande. Eles realmente acham que o mundo com o qual eles estão lidando agora é o mesmo mundo da década de 80, na época que existia o Muro de Berlim, onde você conseguia enganar impunemente, onde era muito mais fácil mentir, criar uma narrativa e a narrativa andava sozinha. Infelizmente, nesse meio tempo, de 1980 para cá, foram criadas a internet, foram criadas a rede social. Os brasileiros aprenderam a se informar. Os brasileiros descobriram que têm direito a ter uma opinião. A tia do Zap, que mora lá no interior de Goiás, ela sabe que se ela estudar, que se ela se informar, ela pode ter uma opinião melhor do que o editorial de um grande jornal. É muito difícil para os políticos que passaram a vida inteira parasitando um Estado inchado, um Estado que se mete em tudo, é muito difícil para eles entenderem essa nova realidade. Eu não duvido nada, Brown, que seja realmente motivo de tristeza.